Como é bom, né, estar na casa do Pai. Como é bom saber que nós temos um lugar separado, né, que foi preparado por Ele para cada um de nós. E algo que o Senhor, Ele trouxe ao meu coração hoje foi a respeito da minha conversão. Eu sempre frequentava os cultos aqui. E conforme vai passando, né, quando a gente começa a visitar com, meio que com o pensamento lá fora, ou a cabeça longe, porque a gente ainda não tem aquele entendimento, né? A gente ainda não sabe a forma certa de falar com o Senhor. E então, conforme o tempo foi passando, e o Senhor, Ele veio trazendo algo em meu coração. E certo dia, teve um culto de jovens aqui neste lugar. E eu estava ansiosa para poder vir. E pouco tempo antes do culto, antes de eu sair de casa, aconteceu algo e fez com que eu me atrasasse. Aí eu lembro como hoje que eu falei com minha mãe: mãe, eu não vou, porque a gente já está atrasado e não sei o quê. 1000 desculpas, né? Porque o Senhor, Ele já tinha um encontro marcado comigo naquele dia. E quando eu adentrei neste lugar, havia uma presença. Eu não falo sobre mover do Espírito, sobre manto e tudo mais, coisas que a gente está acostumado, né, hoje em dia. Eu falo sobre ouvir mesmo a voz do Senhor. E naquele dia o Senhor, Ele falou ao meu coração. Naquele dia, quando eu adentrei a esse lugar, eu me desprendi das coisas lá fora. Porque não tem como você adentrar no ambiente que o Senhor está e você não se lançar nele, a não ser que você não queira. E é muito lindo as coisas que o Senhor, Ele tem feito na vida de cada um de nós. E as coisas que Ele ainda irá fazer. Basta que nós estivemos, né, no lugar certo, olhando para o lugar certo, para o centro, que é o lugar onde Ele deve estar. Mas, sem mais prolongas, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês no livro de Atos 20. Versículo 8. Amém? A palavra do Senhor diz assim: havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando os levantaram, ele estava morto. Pai, apresentamos, Senhor, essa palavra diante de Ti. Pedimos, amado, que o Teu Espírito Santo venha estar trazendo uma revelação para os nossos corações. Que o Senhor venha, meu Pai, ministrar a Tua igreja aquilo que o Senhor quer, meu Pai, que a Tua igreja ouça. Porque sem Ti nós nada somos e sabemos, meu Pai, que o Senhor está na direção de todas as coisas. Amém? A palavra fala que Paulo, ele estava indo para Troade ministrar. E a palavra fala que ele estava em um lugar. Nós sabemos que Paulo, ele era um dos maiores pregadores da palavra do Senhor. Paulo era aquele homem que perseguia cristãos. Eu sou apaixonada na história dele. Mas teve um certo dia em que ele teve um encontro com o Senhor. E ao se levantar, o Senhor tirou as escamas do olho de Paulo. E então, ele estava levando a mensagem do Senhor em vários lugares. E então Paulo, ele já tinha pouco tempo, porque no dia seguinte ele já tinha que partir novamente. Então ele começa um longo discurso da palavra. Eu imagino a unção que estava sobre aquele ambiente. Porque a palavra do Senhor fala que onde houver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali Ele estará. Paulo era aquele homem que ele era usado mesmo pelo Senhor. E nós sabemos que onde havia palavra, havia uma multidão.
Eu imagino que naquele lugar havia pessoas sedentas, com uma fome e com uma sede da palavra de Deus. E então, já era por volta da meia-noite, e lá estava um jovem. Esse jovem chamado de Eutico, que ele estava assentado na janela. E eu pensando comigo mesmo, que a palavra não dá detalhes para onde ele estava olhando. Mas eu imagino quando nós sentamos aqui mesmo na igreja, na porta, se passa um carro, se passa uma pessoa, se é um barulho, se é uma bombinha, qualquer coisa rouba a nossa atenção, tira o nosso foco da palavra do Senhor. E há um perigo de estar à janela, porque quando você está em um ambiente de glória, você tem que se lançar. A palavra fala que Eutico, ele adormeceu, mas talvez ele poderia estar disperso ao olhar para a janela. Muitas vezes, quando nós olhamos lá fora, nós vemos coisas a quais vai chamar nossa atenção. E ao nosso ver, pode ser algo agradável, que seja bom, que seja favorável aos nossos olhos. Mas muitas vezes nós nos enganamos. Porque às vezes as coisas que nós avistamos de longe, que parece ser bom, é apenas laços, bandejas, para tirar o nosso foco do Senhor. E no caso de Eutico, levou à morte, uma morte física. Mas se nós nos despertarmos, pode levar também a uma morte espiritual. Porque não era o momento dele dormir. E por que ele estava dormindo? Se o Senhor ele estava falando ao teu povo, por que ele estava dormindo se não era o momento de dormir? Era o momento de estar desperto. Era o momento de se levantar em Deus. E esse jovem, então, ele cai e ele morre. A palavra fala que Paulo, ao ver ele, vai até ele, o abraça e o ressuscita. Porque não era o tempo de morte sobre a vida daquele jovem. Assim como não foi o tempo de morte sobre a vida de Lázaro, que o Senhor ressuscitou ao quarto dia. Como também não foi o tempo de morte sobre a vida da filha de Jairo. A menina dorme. Não era o tempo. A palavra do Senhor fala em Efésios 5, versículo 14. Desperta-te, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, que Cristo resplandecerá sobre ti. Então Cristo, ele resplandeceu ao ato de Eutico ter sido ressuscitado por Paulo. Assim como ele resplandeceu sobre a vida de Lázaro, um milagre vivo. E é muito linda a forma do Senhor trabalhar. Às vezes nós pensamos que aquilo que vem sobre as nossas vidas é para a morte, mas não é. É para que o nome dele seja engrandecido. Aquilo em que nós pensamos que vem para nos parar, não é para parar. Nós temos uma palavra, amém? E o Senhor, ele irá cumprir. A pastora Catiele ministrou a respeito de promessas que o Senhor, ele derramou sobre esse ministério. E nós cremos que grandes coisas ele ainda fará, porque ele já fez. E nós somos, as testemunhas vivas de tudo aquilo que o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa. E então, Eutico, ele é ressuscitado. E Paulo vai à mesa e parte o pão. E no dia seguinte, ele parte. Porque o propósito que ele tinha que cumprir naquele lugar, ele já havia cumprido. Porque mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor, ele sempre tem uma saída para as nossas vidas. Mesmo quando nós achamos que é para a morte, é para a vida. Porque uma folha não cai sem a permissão do Senhor. Amém? E um pouco antes, em 2 Samuel, no capítulo 11, no versículo 2, diz assim: Uma tarde, Davi se levantou da cama e foi passear pelo terraço do palácio.
E do terraço ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém a procurar e saber quem era. E disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. A palavra fala que no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi, certa vez, ele resolve a não ir. E um pouco antes, no versículo 1, a palavra fala que era por volta da tarde. Ele estava dormindo. Não era tempo de Davi dormir, era tempo de guerrear. Porque o Senhor, ele era com ele. E então ele decide ficar. Acorda de um sono da tarde. E então ele vai passear pelo terraço. É quando ele decide olhar para fora. E ele viu uma mulher que pareceu agradável aos seus olhos. E a palavra fala que ele manda buscar. Batseba era a esposa de um dos seus soldados mais fiéis. E ele se deita com ela. A palavra fala que sobre esse ato de adultério, ela gera um filho. Então Davi, ele resolve mandar Urias para a frente da guerra, para que ele fosse ferido e ele morresse. E assim fez. Davi, creio eu, que estava meio adormecido em espírito. Então ele acha que está tudo bem. Ele pega Batseba, toma como esposa. Mas para o Senhor a gente não esconde. Do Senhor a gente não esconde nada. Então o Senhor envia um homem de Deus. Envia o profeta Natã, a qual foi direcionado pelo Senhor. E ali teve um perdão. Porque Davi, ele reconheceu o seu erro. Mesmo que ele tentou esconder. Mas quando o confronto vem. E quando você decide, ouvir o que o Senhor diz. Porque a palavra fala, que quem tem ouvidos ouça o que Cristo diz à igreja. Então o Senhor, ele sempre tem algo para nos falar. Basta olhar para dentro. Davi, ele errou em olhar para fora. E não obedeceu o que o Senhor havia falado a ele. Já tinha tantas mulheres. Para que querer a ovelha de seu irmão? E então, Davi, ele tem um conserto. Ele se prostra diante do Senhor. E então o Senhor o levanta. Ele levanta em Deus. Porque mesmo que ele tinha pecado, o Senhor conhecia o coração dele. Assim como o Senhor, ele conhece os nossos corações a cada dia. Ele sabe quando nós estamos verdadeiramente diante dele. Mesmo que nós erramos. Mesmo que por um período curto ficamos dispersos. Mesmo que por um tempo nós até andamos na beira da estrada, ou olhamos para a janela, mas o Senhor, ele sabe. E quando ele tem para fazer nas nossas vidas, ele faz. Não importa o tempo, não importa se é 1 ano, 2 anos, 3 anos. Na minha vida ele levou um certo tempinho, mas eis-me aqui, para a honra e a glória do Senhor Jesus. E eu nunca que eu imaginava estar, diante do Senhor, servindo ao Senhor. Mas porque Ele faz. Não na nossa força. Assim como Ele ressuscitou Eutico, não foi por Paulo, foi Ele que ressuscitou. Da mesma forma que Ele levantou a filha de Jairo do leito de morte. Então nós temos que ter um discernimento. Se é tempo de dormir, nós já dormimos demais. Eis que o novo veio sobre esse ministério. Eis que o novo do Senhor, ele tem se voltado para as nossas casas, para as nossas vidas. Creio eu que cada um aqui, na sua individualidade, tem algo que só você e Ele sabe. E se Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. E se Ele falou que é tempo de se levantar, então que se levante. Porque não tem como o Senhor fazer se você não se posicionar. Se você fala, Pai, eis-me aqui. Já dormi demais. Já andei muito lá fora. E é aquela promessa que o Senhor me prometeu. É tempo de despertar. Eis que o Senhor, Ele preparou lindas coisas para cada um de nós.
mas que nós venhamos estar com os nossos olhos voltados a Ele. Que os nossos olhos venham estar voltados para dentro, que é a palavra, não lá fora, porque nem tudo que nós achamos que é bom para os nossos olhos é bom para o nosso espírito. Porque o Senhor, Ele quer o melhor para cada um dos seus filhos. E mesmo que achamos que é o fim, é apenas o começo de tudo aquilo que Ele fará. Eu sempre falava com o pastor Edeilson, porque ele sempre brincava comigo. Ele sempre, na maioria das vezes, ele estava à mesa, né? Juntamente com minha família. E sempre que ele tinha uma oportunidade, ele falava: quem vai aceitar Jesus? Ele pegava a minha mão e levantava. Não é por força, levantava. E algo que eu sempre falei com ele, falei assim: pastor, eu sempre fui muito, mesmo quando eu não era evangélica, ele sempre teve um carinho muito grande para com a minha pessoa. Eu falava: pastor, se eu for, que seja por ouvir a voz dele, mas que seja para ir para poder ficar. Eu não sei o dia de amanhã, só o Senhor sabe. Às vezes a gente até fala, né, que o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Porque para a promessa dele se cumprir, às vezes é necessário passar por um vale. E eu sempre falei isso com ele, porque eu não havia ouvido ainda a voz do Senhor. Mas para isso a gente tem que se permitir. Pai, fala comigo. Que eu venha ouvir a tua voz. Que eu venha olhar para dentro, que eu não venha olhar para fora. Porque principalmente nós que estamos, né, na presença do Senhor, nós sabemos que Satanás, ele tenta todo o tempo nos tragar. Mas nós temos o maior, que é o Senhor, que é o único Deus, o único Deus vivo, o único Deus que pode nos levar à salvação, a uma vida eterna, porque Ele é soberano. Não é sobre nós, é sobre o que Ele pode fazer. Porque às vezes o que eu achava impossível aos meus olhos, Ele fez. Porque Ele é esse Pai que Ele ama, independente do nosso passado, independente de onde nós olhamos em meio à nossa caminhada. Porque Ele é soberano e Ele não desiste. E a palavra mesmo fala, né, que Ele não quer perder nenhum daqueles que o Pai o entregou. E por isso que estamos aqui hoje de pé, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Aleluias, glória a Deus, santo, santo, é isso que Deus faz, aleluia.